Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Fecha só a porta aqui um minutinho. Pronto. E aí, Cauê, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, Bia. Tudo bom? Levando, né? Vamos levando, sobrevivendo. Eu já falei para vocês, né? Aqui não teve... Pois é, no tédio por aqui não passa, né? Tédio aqui está passando longe. A gente está trabalhando o triplo para tentar entregar o melhor para vocês aí. Para vocês terem uma ideia... Bom dia, Giovana. Para vocês terem uma ideia, só anteontem e ontem um pouquinho, pela primeira vez dentro dessa quarentena, eu consegui ver uma live. Acho que foi anteontem. Eu consegui ver a live do Nando Reis. E ontem vi um pouquinho do Nath Roots. Porque, bom, primeiro que não tem tempo, né? E segundo, ficar vendo live de sertanejo ninguém merece, né? Porque, pelo amor de Deus, um troço ruim esse negócio de sertanejo. Aí pintou essa live do Nando Reis, acho que foi ontem, não lembro direito. Achei bacana e ontem vi um pouquinho, aqui no computador enquanto estava trabalhando, escutando um pouquinho da do Nath Roots, que eu curto também. Parece que amanhã vai ter uma do Ringo Starr, do ex-baterista dos Beatles, e então tá rolando uma fofoca aí de que talvez seja ele com Paul McCartney. Aí Beatles é Beatles, né? Enfim. Ô, Bia, tá tédio aí, cara? Da Cunha. Muda, foca nos estudos, que desliga do mundo. Eu tenho a vantagem, né, de morar sozinho, então não tem ninguém para brigar comigo. Bom, gente, nós somos... eu dispenso a live da Ivete. Obrigado, valeu pela dica, mas obrigado, não dá. E aí, Dalton Batista da Cunha? Sertanejo. E aí, Dalton Batista da Cunha? Fala aí, Luiz, beleza? Eu Beleza. dispenso. Mas eu sei que todo mundo gosta, né? Enfim. Vi um pouquinho da do Belo também. A do Belo eu vi um pouquinho também. Bom, gente, vamos lá? Vamos trabalhar, porque a gente tem muita coisa para trabalhar hoje, tá? Vamos lembrar que a aula hoje é de 1h20, vocês provavelmente foram informados sobre isso. A gente... Parece que a direção mudou aí o esquema, então vocês não... Parece que não tem mais a obrigatoriedade de assistir as videoaulas antes, a gente fazer um tira-dúvidas. Então é aula mesmo. Ainda assim, vamos lembrar que são 3 tempos de aula que a gente tem e eu tenho que resumir esses 3 tempos agora em 1h20. Então, eu tinha uns slides aqui sobre os assuntos que a gente vai tratar hoje e eu até dei uma resumida, dei uma edição neles, tinha alguns vídeos, música, e eu tirei porque a gente precisa contemplar os 2 assuntos da aula de hoje de maneira um pouco mais condensada, mas sem, evidentemente, perder qualidade. Ok? Nós somos em quanto? 19 na sala, comigo 20, tem 18 na sala. Quantos alunos tem na turma, mais ou menos? Quantos alunos são na sala, mais ou menos? 40? Eita! Faltando gente aí, né? Achei, entrou mais um agora. 43. Mas são 8h05 já, né? Bom, vamos começar, gente. Vamos começar porque, de fato, a gente tem muita coisa para trabalhar, ok? Bom, o primeiro assunto da aula de hoje, na verdade, a gente hoje está na Inglaterra, né? Estamos na Inglaterra hoje. Vamos ver aí um movimento interessante que vai começar a acontecer a partir do século XVII, que são as revoluções inglesas, e avançar aí pelo século XVIII, a partir das chamadas revoluções inglesas, entender o porquê que a Inglaterra se torna a pioneira na Revolução Industrial, numa nova relação do homem com a produção, uma nova concepção de força de trabalho, e, na verdade, na consolidação, não. Acho que no nascimento real aí
de um novo modelo de pensamento, um novo modelo político, econômico, que a gente chama hoje genericamente de capitalismo, né? Então, eu já vou compartilhar a primeira tela com vocês. Aliás, antes de compartilhar, deixa eu abrir ela aqui. Isso. Não é essa, não. É essa aqui. Então, voltando. Agora sim. Está aí para você as revoluções inglesas. Vamos falar aí da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa. E repara que já no início da aula, no primeiro slide que você está vendo, eu já destaco aí um subtítulo, né? O pioneirismo da burguesia inglesa, da burguesia britânica. Tá? O que eu quero que você pense comigo? A gente está, até semana passada, quando nós falamos de... a gente, semana passada, falou de Brasil, né? Mas na história geral, o último assunto que a gente trabalhou foram as reformas religiosas. Sendo assim, a gente fechou, naquele momento, o ciclo daquele período de transição do mundo medieval para o mundo moderno. Lembra? Chamada Idade Média Tardia, um período que foi ali do século XIV ao século XVI, e a gente encerra esse ciclo justamente com as reformas religiosas que ocorreram no século XVI. Agora a gente entra no século XVII. E no século XVII, e na Inglaterra específica e unicamente, a gente já começa a perceber a contestação dessa ordem que se consolida nesse período anterior, no período transitório. No campo político, por exemplo, qual foi a ordem que se consolidou? A ordem do absolutismo, a ideia do centralismo político. Lembrando que na Inglaterra existe um plus, existe um a mais, né? Que é uma centralização política que, a partir da dinastia Tudor, ela se consolida a partir de um viés anglicano. Henrique VIII, a gente vai falar sobre isso, a gente vai recordar isso, na verdade, né? Ele rompe com a Igreja Católica ali no século XVI e aí torna a Inglaterra, né? Ele se torna chefe de Estado, já era, e agora se torna chefe também da Igreja. Essa ordem vigente começa a ser contestada no século XVII, predominantemente por uma burguesia que vai assumir boa parte, vai dividir, na verdade, com a monarquia, o poder político. Lembrando que burguesia, via de regra, é terceiro Estado. Na Inglaterra, esse cenário vai mudar. E é exatamente a mudança desse cenário que permite que a gente coloque a Inglaterra como pioneira nessa nova lógica política, nessa nova lógica econômica e novos atores sociais que vão surgir. Beleza? Mas para a gente entender isso bem, eu tenho que voltar com vocês. Tá? As revoluções inglesas ocorrem no século XVII. Eu quero voltar com vocês para o século XIII. A imagem que você está vendo aí à sua esquerda é a imagem do rei João Sem Terra. Está aqui, né? Estou sinalizando para você com o mouse aqui, ó. O rei João Sem Terra, que em 1215, em função de ser um rei tirano, autoritário, né? Gastava muito com guerras. Isso começou a onerar muito a nobreza proprietária de terras. Começou a ter que pagar cada vez mais impostos. A nobreza, veja, pagando impostos para custear guerras que eram financiadas pelo rei João Sem Terra. Essa nobreza começa a demonstrar um grau elevado de insatisfação com relação a esse rei, e aí, à sua direita, no ano de 1215, ela obriga João Sem Terra a assinar o documento. Esse documento ficou conhecido como a Magna Carta. O que tem a Magna Carta de interessante e que torna a Inglaterra um caso peculiar, um caso à parte? Tá? Primeiro, a partir dela, dali por diante, ou seja, do século XIII, prestem atenção, do século XIII em diante, na Inglaterra existe um documento que diz o seguinte: qualquer questão relacionada a impostos, qualquer tributo que o rei queira criar, qualquer tributo que já existe, que ele queira aumentar, precisa, olha o primeiro tópico do slide, precisa da aprovação de um parlamento. Então, repare um detalhe, olha como a Inglaterra ela é um caso à parte. Desde o século XIII, em tese, na teoria, o que vai acontecer? Os reis não governam por vontade própria. Sobretudo no que diz respeito à questão dos impostos.
eu preciso da aprovação do parlamento para criar novos impostos ou para aumentar os já existentes. Isso é um caso muito peculiar. Porque, veja, se a gente falou esse tempo todo agora de absolutismo, é importante que você entenda que a concepção de Estado nesse momento, dentro de uma lógica absolutista, ela é a seguinte: o Estado é a vontade do rei. É aquela clássica frase de Luís XIV, né? O Estado sou eu. Na Inglaterra, desde o século XIII, não é necessariamente assim. Porque agora eu tenho um parlamento que vai dialogar com o rei e tem poder de veto sobre o rei. Esse parlamento, como estava lá no slide, ele é bicameral. Ele tem duas câmaras, e é assim até hoje na Inglaterra, tá? A Câmara dos Lordes, composta por nobres, e a Câmara dos Comuns, composta pela burguesia. Então eu quero que você observe quais são as particularidades da Inglaterra, repito, desde o século XIII. Os reis não governam necessariamente de acordo com a sua própria vontade, principalmente quando o assunto são as cobranças de impostos, ponto 1. Ponto 2. Existe um parlamento na Inglaterra que limita a autoridade do rei, ponto 2. E ponto 3. Ao dividirmos esse parlamento em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns essa ocupada pela burguesia, a gente já percebe que a burguesia, ao contrário de outras regiões da Europa, já tem uma dose de participação política na gestão do Estado inglês. Então, olha como é que a gente, voltando lá para o século XIII, vê que, de fato, a Inglaterra é um caso à parte. Tudo bem? Beleza? Agora a gente avança. Vamos lá para o... Deixa eu voltar aqui para a imagem. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Para você lembrar comigo... Vou até ampliar aqui para você a tela, para você lembrar comigo que avançando do século XIII, vocês estão vendo a imagem? Calma aí, deixa eu ver. Agora foi, né? Agora... Estão vendo a imagem? Fala comigo, gente. Vocês estão vendo a imagem? Então, beleza. Então isso aí é o século XIII, né? Maravilha. Vamos avançar e você vai lembrar. A gente só vai recordar aqui algumas coisas que nós falamos, principalmente sobre a imagem que está à sua esquerda, que é a imagem do rei Henrique VIII. Foi ele que conseguiu avançar no processo de centralização política, né? E a sua filha, essa que está aí à sua direita, Elizabeth I, também avança muito na ideia de absolutismo, de centralização de poder. Onde eu quero que você chegue junto comigo. Durante a dinastia Tudor, principalmente com os reis Henrique VIII e Elizabeth I, houve um processo de maior concentração de poder nas mãos do rei, sem maiores problemas com o parlamento. Ao contrário, o parlamento apoiava as decisões da dinastia Tudor, sobretudo desses monarcas que você está vendo aí. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bem tranquilo de você entender. Quando Henrique VIII rompeu com a igreja, o ato de supremacia, lá em 1534, ele se apropria das terras da igreja. Ao se apropriar das terras da igreja, ele passa a arrendar essas terras para a burguesia. Ele vende essas terras para a burguesia. Com isso, o Henrique VIII consegue arrecadar para o Estado sem precisar consultar o parlamento, no que diz respeito à questão de impostos. Então é uma relação razoavelmente harmônica. A rainha Elizabeth I, ela vai investir muito na marinha britânica, na marinha tanto mercante, e isso gera renda para o Estado, marinha mercante e a marinha comercial, quanto na marinha de guerra. A Elizabeth I passa por governo durante um período em que houve guerras entre a Inglaterra e a Espanha. Guerras essas que foram vencidas pela Inglaterra, o que deu muito apoio e muita sustentação à rainha. Então, durante a dinastia Tudor, que nós já falamos sobre ela meio que rapidamente, duas coisas eu quero que você lembre. Primeiro, uma dinastia, sobretudo esses dois monarcas, Henrique VIII e Elizabeth I, que governaram sem maiores atritos com o parlamento, ao contrário, tendo apoio desse parlamento, que conseguiram acumular capitais para o Estado sem consultar necessariamente o parlamento, e isso explica o porquê que a relação foi razoavelmente harmônica, e um período também marcado pelo enriquecimento e pelo empoderamento da burguesia.
ela vai comprar terras do Estado. E aí é que tem o início, um processo que a gente vai falar mais lá na frente, de cercamento dos campos, a lógica burguesa de produzir nos campos, não para subsistência, não para o autossustento, mas sim produzir para vender, produzir para o mercado, já começa a existir na Inglaterra desde o século XVI. Quando a Rainha Elizabeth investe na marinha mercante, marinha comercial, ela ajuda também a enriquecer e empoderar essa burguesia. Então, observe como o governo da dinastia Tudor ele vai atender a várias demandas diferentes. Henrique VIII e Elizabeth I governam de maneira centralizada, isso não gera atritos com o parlamento. A Inglaterra consegue acumular capitais nesse momento e a burguesia fica muito fortalecida nesse período também. O problema é que a dinastia Tudor acaba em 1603, quando da morte da rainha Elizabeth. Ela não levava o apelido de a Rainha Virgem à toa. Ela não se casou, ela não deixou herdeiros. Essa imagem que você está vendo aí não é uma pintura, é uma imagem da lápide mesmo da Rainha Elizabeth, que está hoje numa igreja, que eu esqueci o nome da igreja agora na Inglaterra. Ela não deixou herdeiros. Ou seja, em 1603, com a morte de Elizabeth, nós temos o fim da dinastia Tudor. O trono inglês está vago. E quem vai assumir o trono é uma família que tinha parentesco com a família Tudor, uma família colateral aí que vem da Escócia, a família Stuart. Esse primeiro rei aí é o rei Jaime I, né? É o primeiro rei da dinastia Stuart da Inglaterra, que assume o trono. Só que eles vêm da Escócia. Ao virem da Escócia, eles vêm com uma noção aristocrática muito forte. E a relação agora dessa nova dinastia, desses novos monarcas que virão, com a sociedade inglesa e com o parlamento inglês, vão mudar. Porque a família Stuart tem um objetivo. Ela quer aumentar o processo de centralização nas mãos dos monarcas, no caso aqui de Jaime I. Nesse sentido, existe um setor da sociedade inglesa que precisa ser emagrecido, que precisa ser desidratado, precisa perder poder, e que vem aumentando o seu poder ao longo do tempo, principalmente durante a dinastia Stuart, que é justamente a burguesia. A missão da dinastia Stuart é promover o centralismo político a partir do controle dessa burguesia, da limitação da atuação dessa burguesia, principalmente na Câmara dos Comuns. E aí tem um detalhe interessante. Eu vou até minimizar aqui para a gente olhar. Você olhar melhor para mim. Não, beleza. Perseguir a burguesia não é a palavra correta nesse momento, mas reduzir a influência da burguesia é a missão da dinastia Stuart, a primeira missão aí de Jaime I. Qual vai ser o principal caminho de Jaime I para essa desidratação da burguesia? O viés religioso. Porque você sabe muito bem que a burguesia, na Europa, ela vai abraçar a causa calvinista. Lembra o calvinismo? A teoria da predestinação, a valorização do trabalho, a valorização do lucro. Lembrou? A burguesia na Europa Ocidental, ela acaba convergindo para o calvinismo. E na Inglaterra, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui pela falta de tempo. Existem sim algumas pequenas diferenças, tá? Mas para ficar bem claro para você, eu chamo os calvinistas ingleses de puritanos. Assim como eu chamo os calvinistas franceses, lembra da aula passada, de huguenotes. Beleza? Então, eu vou começar todo um quadro de perseguições religiosas. Principalmente, não é unicamente, principalmente em relação aos puritanos, porque eles são predominantemente burgueses. A perseguição religiosa na Inglaterra, nesse momento, é uma perseguição ampla, tá? Porque Jaime I, ele quer consolidar o quê? O absolutismo anglicano. A família Stuart é uma família anglicana. Então, os puritanos serão alvo preferencial, mas não serão os únicos. Católicos também serão perseguidos. Tá bom? Então, existe esse quadro de perseguições religiosas. E esse quadro de perseguições religiosas é o quadro, como a gente viu, né, que tem por objetivo exercer o controle político da burguesia. Ele acaba resultando, né, numa série de atritos entre a burguesia, que está no parlamento, e o rei. Por quê?
Vamos lá. Para onerar essa burguesia, para desidratá-la, para enfraquecê-la, o monarca Jaime I começa uma excessiva cobrança de impostos. Só que você já sabe, para cobrar impostos na Inglaterra, desde o século XIII, o que eu preciso? Aprovação do parlamento. Jaime I quer cobrar mais impostos para financiar, por exemplo, o exército inglês, o exército de cavaleiros, nobres. Para quê? Para que esse exército seja eficiente nas perseguições religiosas. Então, pare e pensa comigo. Vamos pensar. Imagina que Jaime I vá ao parlamento solicitar a cobrança de novos impostos. A Câmara dos Lordes vai apoiar isso, porque é composta por nobres anglicanos que apoiam o governo. E a Câmara dos Comuns? Você acha que a burguesia que atua politicamente na Câmara dos Comuns vai aprovar a cobrança de impostos que ela vai ter que pagar, que vão servir para financiar o exército, cujo objetivo é persegui-la? Claro que não. Por isso, esse último tópico que está aí no seu slide, a dinastia Stuart não tem uma relação harmônica com o parlamento. Os choques são constantes, os atritos são constantes. E aqui eu quero chamar a sua atenção para duas observações. Observação número 1. É dentro desse contexto que boa parte dessa burguesia puritana, para fugir das perseguições religiosas, vem para as 13 colônias. O momento de colonização daquilo que serão os Estados Unidos lá no século XVIII começa nesse momento. Veja como as perseguições religiosas que estão ocorrendo na Inglaterra agora são um fator de repulsão para parte desses puritanos não mais sofrer com as perseguições religiosas e se dirigir para as 13 colônias. Primeiro ponto. Segundo ponto. Importante você lembrar, eu estou frisando aqui, enfatizando a perseguição sobre a burguesia puritana, mas eu não posso esquecer, por exemplo, que a Escócia, que pertence à Grã-Bretanha, ela é católica. Também são perseguidos. Eu tenho católicos na Inglaterra, que também serão perseguidos. Não esqueça disso. Até porque, deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês lembrem de um detalhe que é interessante. Só um episódiozinho curioso para você lembrar que a perseguição sempre ocorre, preferencialmente, ocorre em cima da burguesia puritana. Mas os católicos na Inglaterra foram perseguidos. Bastante, inclusive. Vocês já viram esse filme? Esse filme de 2005, chamado V de Vingança. Não sei se alguém já viu esse filme aí. É um filme bem bacana, que tem várias críticas ao regimes totalitários, né? Esse filme, no início dele, né, ele é muito bacana, ele é muito maneiro mesmo. Esse filme, no início dele, ele tem uma referência a um episódio que acontece na Inglaterra nesse momento, precisamente no ano de 1605. Repare, Elizabeth morre em 603. Em 1605, eu tenho uma treta entre Jaime I e os católicos. Os católicos. Quem viu esse filme vai lembrar desta famosa máscara. Acho que hoje ela já não é mais tão famosa quanto foi. Acho que ela perdeu espaço aí para a máscara do Dalí, do La Casa de Papel, né, que hoje está bombando aí. Não sei quem acompanha aqui a Casa de Papel. Eu comecei a ver Casa de Papel nesse isolamento. E já estou terminando a 3ª temporada para ver a 4ª que lançou agora, né? Bem bacana. Essa máscara, para quem não sabe, que muita gente andou com ela no carnaval durante um tempo, enfim, ela é, na verdade, uma versão estilizada, claro, desse sujeito aí, um cara chamado Guy Fawkes. Guy Fawkes era católico e, em 5 de novembro de 1605, tentou organizar um atentado ao rei Jaime I. Um episódio que ficou conhecido como a Conspiração da Pólvora. O que foi a Conspiração da Pólvora? No dia 5 de novembro de 1605, Jaime I ia ao parlamento. Ele ia dialogar com o parlamento. Já havia um quadro de perseguições religiosas que aconteciam aos não-anglicanos. Este católico, o Guy Fawkes, sabendo disso, espalhou barris de pólvora para explodir na escadaria de entrada do parlamento, para quando o rei estivesse passando por ali, ele explodisse o parlamento e matasse o rei. Católico.
esse atentado foi descoberto e ele foi enforcado, né? Mas virou um símbolo aí dessa luta de não anglicanos contra a dinastia Stuart. Tudo bem? Então, a gente vai focar muito nos puritanos daqui para frente, mas não foram só eles. Tá bom? Dalton, você colocou um cenário ali, mas não terminou a explicação. Você me disse que quando Jaime I e o seu sucessor, Carlos I, seu filho, tá? Quando eles iam ao parlamento, né, para tentar ter o controle pleno do exército, para criar novos impostos, a Câmara dos Lordes frequentemente apoiava as decisões do rei, mas a Câmara dos Comuns não. Daí o choque entre, né, o rei e o parlamento. E aí? Se a Câmara dos Comuns diz não aceitamos nova cobrança de impostos, não aceitamos dar a você o total controle do exército, o que Jaime I e o seu sucessor faziam? Fechavam o parlamento. Fechavam o parlamento, assim, Dalton, na moral, o que eu disse a vocês? A dinastia Stuart ela avança no processo de centralização política. Então, é uma queda de braços. E uma queda de braços que vem sendo vencida pelo monarca. Pelos monarcas Jaime I e Carlos I também. Porque atropelam o parlamento, rasgam a Magna Carta, aquela do século XIII, e começam a cobrar impostos da revelia das regras da Inglaterra. Tem o aplauso da Câmara dos Lordes e tem a sistemática e crescente oposição da Câmara dos Comuns, da burguesia e dos puritanos, que são o principal alvo dessas perseguições religiosas. Então, essa será uma constante, gente. Não só durante o reinado de Jaime I, como também no reinado de seu filho, Carlos I, que é isso aí. Então, a burguesia não vai reagir, ela não vai fazer nada, ela vai perceber esse processo de centralização, atropelando a Magna Carta, atropelando o parlamento, ela é alvo de perseguições religiosas, ela não vai reagir. Durante o reinado desses dois caras que a gente está avaliando, ela tentou reagir politicamente durante um bom tempo. Até uma hora que percebeu que, de fato, a dinastia Stuart não estava disposta a seguir as determinações da Magna Carta. E deixava muito claro que não iria respeitar as decisões do parlamento. É aí que emerge uma figura, um puritano, chamado Oliver Cromwell, né, puritano, ligado à burguesia, extremamente religioso, então a ideia de predestinação é muito forte para ele, ele se entende como eleito de Deus, entende que os demais puritanos como ele também são eleitos de Deus, e ele acaba sendo o organizador de uma oposição que agora deixa de ser política e passa a ser uma oposição mais de enfrentamento militar. O exército inglês é um exército composto por nobres. Cromwell vai organizar um exército paralelo, uma força paramilitar, ou uma milícia. Né? Milícia, a gente está muito, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, né? A gente associa milícia a coisas ilegais. Por quê? Porque é uma força paralela à do Estado. A força militar do Estado, naquele momento na Inglaterra, eram os cavaleiros nobres que apoiavam o rei. Cromwell vai montar, portanto, uma força paralela, paramilitar, uma milícia composta pela burguesia puritana. Ele será o organizador do chamado New Model Army, ou o Exército de Novo Tipo. Uma força paramilitar, como eu já disse, composta por integrantes da burguesia. E por que eu chamo essa força paramilitar de Exército de Novo Tipo, né? O New Model Army? Eu não sei quem curte rock and roll aqui, mas isso é até nome de uma banda de rock. Tá? Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem mostra um típico soldado do New Model Army. Um típico soldado desse exército de novo tipo. E eu quero chamar sua atenção para três coisas. As roupas simples. Ele segura uma Bíblia na mão. Cromwell distribui miniaturas da Bíblia para esses soldados, estimula que eles preguem, estimula que eles mantenham viva a ideia de que eles são os escolhidos e os predestinados de Deus. E reparem que os soldados do exército de novo tipo têm o cabelo muito curtinho, eles chegam a raspar as cabeças. Por isso também eram chamados de cabeças redondas, ou round heads. Porque isso para justamente se diferenciarem do exército de cavaleiros, do exército de nobres,
que nobre faz? Usa peruca. Como instrumento de diferenciação social. Lembra das aulas presenciais que nós falamos sobre absolutismo? Dos hábitos, dos costumes? Então, esse cara que você está vendo aí à sua direita, ele é fardado aí entre aspas, né? Um soldado do New Model Army usa um chapéu redondo, porque a sua cabeça está raspada, são os do round heads, um uniforme muito simples, e também podem ser chamados, eu nunca mais vi isso em livro, tá? Mas se aparecer algum texto para você aí na prova do Enem, por exemplo, você está sabendo. Também são chamados de os costeletas de ferro, the Iron Sides. Porque, observe na imagem, o seu capacete tinha uma lateral aqui também de ferro que protegia dos golpes de espada. Então, exército de novo tipo, New Model Army, cabeças redondas, round heads, os costeletas de ferro ou Iron Sides, são expressões que a gente usa para caracterizar essa milícia, esse exército paramilitar formado e organizado e liderado por Cromwell, que agora vai partir para o embate e vai enfrentar justamente o exército de cavaleiros. Olha como é que é um nobre militar que apoia tanto Jaime I quanto Carlos I. Olha como é que no visual eles são diferentes. Então a Inglaterra agora vai desembocar numa guerra civil. Vai haver um confronto, vai haver derramamento de sangue entre 1641 e 1649. De um lado, o exército de novo tipo burguês puritano, que quer limitar os poderes de Jaime I e de Carlos I principalmente, e do outro lado, é o que está aí à sua esquerda, o exército de cavaleiros liderados por nobres. Era a Revolução Puritana, uma guerra civil, um enfrentamento, um embate entre essas duas forças políticas e sociais que resulta na vitória do Cromwell, que resulta na vitória dos puritanos. Que imagem, Pedro, que você está falando? Era para estar aparecendo a imagem. Era sim. Vocês não viram a imagem dos exércitos, não? Eita, porra, tem alguma coisa errada então, gente. Deixa eu ver agora. Viram agora? Tá vendo agora? Então, a sua esquerda, perdão, a sua direita, aqui, ó, estou sinalizando com o mouse, é o exército de novo tipo, né? E aqui o exército de cavaleiros. Fala para mim agora se vocês estão vendo. Tá vendo a tela preta? Fala para mim se está vendo, gente. Tá vendo? A tela só tá preta. Nenhuma imagem está aparecendo para vocês? Tá esquisito isso. Traga sua tela compartilhada para frente. Deixa eu fazer um negócio aqui, gente. Só um minuto. Porque eu não estou entendendo esse troço. Espera aí. Só um segundo, por favor. Deixa eu ver agora. Espera aí. Um minutinho. Agora, vocês estão vendo. Eu sei que vocês estão vendo agora. Ok? Pois é. Eu não estou entendendo. Ela está travando quando eu boto ela inteira para vocês. Aqui está dizendo para mim que o compartilhamento fica pausado. Eu não consigo entender. Deixa eu ver aqui, peraí. Alt Tab. É porque o meu... Alt Tab. É porque às vezes, Ana, tem algumas animações que são interessantes e aí eu não consigo fazê-las para vocês. Ele não está retomando o compartilhamento. Não sei por quê. Ele não está retomando o compartilhamento. Olha lá, tá vendo? Está travando. Ih, gente, agora peraí, vamos lá. Travou geral aqui. Travou geral. Eu não sei o que eu faço agora. Agora eu estou perdidinho. Eu não sei o que eu faço. Nem o Ash que está indo.
Não, eu sei que vocês estão ouvindo, mas eu não consigo sair. Peraí, tem alguma coisa errada. Travou geral, gente. Travou geral. Eu não consigo agora, não estou entendendo. Nem comando Alt Del. Nem comando Alt Del. De fato, eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo nem ver o cursor do meu mouse. Agora foi, agora foi. Bom, vamos lá. Seguindo então, gente. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Fala comigo aqui para eu poder seguir. Tranquilo? De boa? Maravilha. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, o resultado final da Revolução Puritana foi a vitória de Cromwell, a vitória dos puritanos, a vitória do exército de novo tipo contra o rei Carlos I, que foi decapitado. Foi decapitado. E aí você se pergunta, tá, beleza, se o rei foi decapitado, o trono está vago. Acabou a monarquia na Inglaterra? Por um determinado período, a monarquia da Inglaterra vai acabar? Sim, ela acaba sim. Sabe por quê? Foi proclamada uma república, a República de Cromwell, também chamada de Commonwealth. Tá? Mais uma vez você tem uma imagem aí do Cromwell. E olha algumas medidas que ele tomou, porque você pode imaginar, né? Se um líder da burguesia puritana proclama uma república na Inglaterra e assume o poder, é natural a gente imaginar que esse governo vai privilegiar a burguesia. E vai sim. Eu quero chamar a sua atenção para os dois primeiros tópicos que estão aí à sua disposição. Ele acaba com a Câmara dos Lordes, fortalece, portanto, a Câmara dos Comuns, e em 1651 vai editar os chamados Atos de Navegação. Os Atos de Navegação ajudam ainda mais a impulsionar a Marinha Inglesa, tanto a Marinha Comercial quanto a Marinha de Guerra. Por quê? Como a gente pode definir os atos de navegação? Repito, 1651. Daquele momento em diante, toda e qualquer transação comercial com a Inglaterra, ela obrigatoriamente demandaria a presença de navios ingleses. O que eu quero dizer para vocês? Tá? Eu sou Inglaterra. Você quer comprar os meus produtos? Alugue navios ingleses que eles vão até você com os produtos britânicos. Qualquer produto inglês, ele agora tem que ser levado para dentro de um comércio marítimo que a Inglaterra já desenvolve desde o século XII, com navios ingleses. Tá? Então, eu estou fortalecendo a marinha mercante, estou fortalecendo a burguesia. Só que eu quero que vocês observem um pequeno detalhe, vou voltar ali para o slide. Olha aqui, ó. Perseguição a opositores. O Cromwell, ele acaba repetindo um expediente da dinastia Stuart que ele tanto criticava. Ele vai perseguir, inclusive, gente. Pois é, calma, João, já tira a tua dúvida. Tua pergunta é interessante, já tira a tua dúvida. Ele não era um liberal, ele era um cara conectado aos interesses da burguesia. Vamos deixar essa palavrinha liberal lá mais para frente, mas eu vou tirar essa tua dúvida porque ela é bem interessante. Alguns grupos que ajudaram na Revolução Puritana começaram a ser perseguidos por Cromwell. Porque esses grupos, eles aguardaram a República com muita ansiedade, na expectativa de que a República fosse promover algumas mudanças sociais que não promoveu. É um governo voltado aos interesses da burguesia. Eu vou destacar para vocês dois grupos. Tá? Primeiro, são os chamados cavadores. Cavadores mesmo, de cavar. Como é que é o verbo cavar em inglês? To dig. D-I-G, né? To dig. Daí, esse grupo se chama de diggers. Né? Os diggers, os cavadores. Como o nome sugere, cavadores, eles defendiam o aprofundamento das reformas, principalmente no que diz respeito ao acesso à terra. Você não se espante se eventualmente você estiver lendo um texto que diga que os diggers defendiam reforma agrária. Beleza, é isso aí. Tá? E o outro grupo, que também fez parte da Revolução Puritana e que exige um aprofundamento de reformas sociais,
são os chamados niveladores. Não tem como ser liberal se o ideal de liberalismo não existia. Calma, gente, calma que eu já vou tirar a dúvida para vocês. Já vou tirar essa dúvida. O ideal liberal, Pedro, ele está se formando. Eu tenho algumas nuances, né? Algumas coisas que me lembram o liberalismo. Talvez por isso o Pedro tenha perguntado, pô, mas ele não era liberal? A gente sempre associa burguesia e liberalismo, nenhum problema em relação a isso. Mas vamos usar essa palavra daqui a pouquinho. Calma, calma. Vamos devagar. Voltando. Então, eu tenho os diggers, né, os cavadores, reforma agrária. E tem os niveladores. Agora eu quero falar com a galera... Calma, João. Calma. Quero falar com a galera que gosta de videogame. Curte game. Quando você passa de uma fase para outra, você passa de um level para outro, de um nível para o outro. Level, em inglês, é nível. Não é isso? Então, se eu falo dos niveladores, eu falo dos levelers. Diggers, defensores, principalmente da reforma agrária. Levelers, niveladores, querem reformas sociais que promovam uma maior igualdade social, nivelar a sociedade. Esses grupos participaram ativamente da Revolução Puritana e foram perseguidos por Cromwell. Ele persegue católicos, ele persegue anglicanos porque é puritano. Agora vamos tirar as dúvidas aqui do João e do Pedro. Esquece qualquer denominação que você dê a liberalismo. Perdão, esquece qualquer denominação que você dê a ideologia. O liberalismo é uma ideia, é um conceito, ok? Entendam, e isso que eu vou dizer agora vale para qualquer tipo de ideia, de pauta política. Isso acontece na nossa vida em sociedade, nas nossas relações sociais. Principalmente, João, Pedro, se liga agora. Qualquer grupo político, qualquer pessoa, qualquer indivíduo defende uma determinada ideia até onde ela lhe interessa. Guardou? Vou te dar um exemplo. Inconfidência Mineira. Tiradentes, lembra disso? Beleza. Eles não eram liberais? Eram. Influenciados pelo iluminismo, influenciados pela independência dos Estados Unidos. Lembra da bandeira de Minas Gerais, que era o lema da Inconfidência? Liberdade, ainda que tardia. Por que os integrantes da Inconfidência Mineira, então, não tinham como projeto político o fim da escravidão? Se eram liberais. Porque eu sou liberal até onde me interessa. A mesma coisa está acontecendo aqui. Olha a atual situação do seu país. Eu tenho um governo que foi notadamente caracterizado, e teve muitos votos para isso, marcado pelo nacionalismo. Pátria acima de tudo, Deus acima de tudo. Vamos valorizar o Brasil. Vamos valorizar o Brasil. O nacionalismo, o orgulho patriótico. Não é isso? E o então candidato, hoje presidente, durante a sua campanha, enquanto dizia que era nacionalista e patriótico, num dos eventos, bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Como é que eu vou ser nacionalista e patriótico se eu quero privatizar para o capital privado internacional empresas nacionais? Vamos repetir o conceito? Eu defendo uma determinada ideia até onde ela me interessa. Até onde ela interessa ao meu grupo político. E olha, esse conceito que eu estou colocando para vocês, ele é válido para as nossas relações sociais. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes o aluno fica meio assim, pô, Dalton, que é isso? Mas é verdade. Quer ver? Saindo da questão política, a ideologia, porque é uma ideia, é uma bandeira a ser defendida, é uma bandeira que as pessoas defendem, a ideologia da fidelidade. Fidelidade ao outro. Relações namorado, namorada, marido, mulher. Eu afirmo, a ideologia da fidelidade ela não existe. Ninguém é fiel a uma outra pessoa. Você é fiel aos seus princípios. Você é fiel ao outro até onde lhe interessa. Então, quando você, João, diz assim, pô, Dalton, ele não era liberal e está perseguindo? Tá, cheguei aos meus limites do liberalismo. Ele não
não era liberal e está adotando medidas restritivas? Deu para entender, João? Deu para entender, Pedro? Foi? Tranquilo? Vai mais além, tá? E aqui, no caso da Inglaterra, tem uma outra questão. Vamos voltar para o slide? Porque ele está governando. Não é que ele tenha largado os próprios princípios. Ele governou para a burguesia e apenas para ela. Os princípios que você está chamando de liberais aí, eles até existem. Mas o liberalismo que a burguesia quer. O liberalismo que ele quer. Você não vai encontrar, João, em nenhum momento na história alguém, quer dizer, até existe, tá? Você vai encontrar em pouquíssimos momentos na história algum líder político, algum líder de grupos sociais que tenha pegado uma determinada ideia política e tenha levado ela adiante da maneira cristalina e 100% como ela foi teorizada. Muito difícil, tá? Isso não significa dizer que ele abandona os seus princípios, beleza? Quer ver? Vou voltar aqui para a imagem. Olha como esse cara que é burguês, que de alguma forma defende aí coisas liberais, já podemos usar essa palavra. Olha esse último tópico aqui, ó. Em 1653, ele se autoproclama Lorde Protetor da Inglaterra. E de 1653 a 56 ele instala uma ditadura. Liberal? É, até onde ele interessa. Até onde ele entende que é liberal. Enfim. Não peguem ideologias, sempre, frequentemente, João, teoria frequentemente é diferente da prática. Nem sempre, mas sobretudo quando a gente fala de ideais liberais, capitalistas, isso vai ficar muito claro quando a gente entrar em Revolução Industrial. Tá? Em 56 o Cromwell morre. Agora eu quero chamar muito a sua atenção para o detalhe, vou até, olha para mim legal para você entender um outro detalhe que é importante, para além dessa ideia de teoria diferente de prática. O cara proclamou uma república, governou de maneira centralizada e ditatorial, e quando morre, antes de morrer, claro, articulava para fazer do seu filho o seu sucessor, numa república. Eu quero que você entenda que o Cromwell, para além dessa diferença entre teoria e prática, ele manteve, durante o período republicano, alguns expedientes da monarquia. Qual é a república que você conhece? Qual é a república que você efetiva que exista no mundo hoje e que você tenha como sucessor de um chefe político que morre, o seu filho? Isso é monarquia. Você já imaginou se o seu presidente hoje morre e assume o filho dele mais velho? Isso é república? Não. A Inglaterra não conseguiu, mesmo durante esse período republicano, abandonar algumas de suas tradições políticas. E tem um detalhe maior. O filho de Cromwell, Richard Cromwell, não queria assumir o trono. Não tinha talento político. Isso se você está entendendo que a Coreia é uma república, né? A Coreia é uma res pública, ela governa para coisa pública? Tenho dúvidas, né? Só o nome República não me parece que seja suficiente, João. Né? Então, não sei se aquilo ali é uma república, mas enfim. Eu também não sei se é piada. Não sei qual é a maior piada do mundo hoje. Né? Se são eles ou somos nós, mas enfim. Seguindo. Observa. O trono está... Porque no trono, até eu confundindo, o governo está vago. Cromwell morre, seu filho não assume o poder, não quer, não gosta, e esse é o momento em que a nobreza, que estava enfraquecida, ela aproveita, se rearticula politicamente, dentro de um quadro de vacância do trono, e olha o que essa burguesia acaba acontecendo com ela, diante do seu enfraquecimento e diante de um momento em que ela está sem líder político. Os Stuart voltam. A nobreza convoca os Stuart, o filho de Carlos I, que é esse que está à sua esquerda, que é Carlos II, convoca a família Stuart para governar a Inglaterra de novo. A restauração dos Stuart ocorre. À sua esquerda tem a imagem de Carlos II
E à sua direita, a imagem do sucessor, Jaime II. Não confunda a ordem, tá? Primeira geração dos Stuart, Jaime I, Carlos I. Segunda geração dos Stuart, essa aí, Carlos II e Jaime II. Não fica decorando isso, vai aparecer para você nos textos. Aí você vai me dizer assim, não, já sei o que vai acontecer. Eles vão tentar restaurar o absolutismo, vão voltar a perseguir a burguesia, e aí vai ter uma outra guerra civil, não é isso? Não. Tem duas coisas importantes para você saber aqui. Primeiro, Carlos II, filho de Carlos I, quando assume o trono inglês nessa restauração, ele é um católico, porque ele foi criado na corte francesa. Durante a Revolução Puritana, aquela guerra civil que nós já vimos, o seu pai tirou ele da Inglaterra e botou ele para ser criado na corte francesa, que era católica. Então, nessa segunda fase dos Stuart, o projeto centralista, absolutista de direito divino é católico, não é mais anglicano. Mas eu tenho de novo um quadro de perseguições religiosas. E a burguesia, que vai voltar a ser perseguida, vai articular de novo o exército de novo tipo? Não, não vai. Ela vai fazer um golpe político. Não vai haver derramamento de sangue nesse momento. Por quê? Porque a burguesia agora vai convocar esse casal que você está vendo aí, olha. Maria, né? Mary Stuart, filha de Jaime II, filha desse cara aqui, ó. Filha dele, herdeira do trono, portanto, com o seu marido, o príncipe holandês Guilherme de Orange. A burguesia chama esses dois para conversar e diz assim, aí, vocês querem apoio para assumir a coroa inglesa? Vamos dar um golpe de Estado? Vamos dar um golpe em Jaime II? Nós apoiamos e vocês ficam com a coroa. E eles toparam. A Revolução Gloriosa que você está vendo aí nos seus slides de 1688 não foi uma guerra civil. Foi um golpe de Estado, foi uma jogada política. Não houve derramamento de sangue. Quando as tropas inglesas desembarcaram, né, as tropas inglesas comandadas por Guilherme de Orange, desembarcaram na Inglaterra, o rei Jaime II lembrou do que os seus antepassados passaram. Lembrou do que aconteceu com Carlos I e abriu mão do trono. Beleza, perdi, não vai ter guerra, não vai ter sangue, não vou enfrentar, e fugiu de volta para a França. O poder ficou nas mãos de Guilherme de Orange, coroado rei da Inglaterra, e sua esposa Mary Stuart, filha do rei deposto. E aí você pode me perguntar assim, Dalton, a burguesia chega para esses caras, promove uma articulação política, dá um golpe, coloca a coroa na cabeça de Guilherme de Orange, no amor, não exigiu nada em troca? Claro que ela exigiu. Ela exige que Guilherme de Orange assine e respeite, importantíssimo isso agora, gente, importantíssimo, a chamada Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos. Olha o primeiro tópico. Olha o primeiro tópico. Submissão do poder monárquico ao parlamento. Dalton, mas isso já existia na Magna Carta. Pois é, eu estou reafirmando isso agora. Tanto é que alguns livros chamam a Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, de segunda Magna Carta. A autoridade do rei foi limitada. A Inglaterra não é mais uma nação absolutista. É uma monarquia, como é até hoje, o quê? Parlamentar. Uma alteração, não necessariamente, João. Você tem monarquias absolutistas. A Inglaterra foi a primeira monarquia parlamentar, onde eu tenho um parlamento. Olha o pioneirismo inglês. E agora, João, agora, Pedro, se liga. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Estão nascendo os princípios liberais dentro de uma monarquia que não é mais absolutista, uma monarquia parlamentar. Galera, todo mundo falando comigo, deu para entender? Falem comigo no chat, gente, para eu poder avançar. Vamos que o nosso tempo é corrido. Tranquilo? Beleza?
eu só queria chamar a sua atenção para um detalhe. É provável que você encontre na sua apostila, em algum livro que você tenha, uma frase que me incomoda muito quando a gente chega nesse ponto da história, da Inglaterra. Quando o poder dos reis na Inglaterra e das rainhas, né, ficou limitado por uma Constituição, porque a Declaração de Direitos é uma carta magna, é uma segunda Magna Carta. Né? Quando o poder dos reis fica limitado por um documento, fica limitado pela atuação política do parlamento, a partir de agora, a família real ficou meramente decorativa. Aí vem uma frase que eu tenho muito cuidado com ela. O rei reina, mas não governa. Aí você vai me perguntar assim, mas não é assim até hoje? Quem manda na Inglaterra hoje não é a rainha Elizabeth II, é o primeiro-ministro Boris Johnson. Sim e não. Essa frase não pode ser analisada de maneira cartesiana. Tá? Porque se você pensa dessa maneira, eu imagino o seguinte, toda vez que a rainha Elizabeth II entra em rede nacional, por exemplo, para fazer um discurso, os ingleses dizem, é a rainha, ela não manda porra nenhuma, desliga a televisão. E não é assim. Quando a rainha aparece, quando a rainha fala, os ingleses param para ouvir. Por que você acha que a Inglaterra parou para ver o casamento do príncipe William, do príncipe Harry, todo mundo na porta da igreja com a bandeirinha da Inglaterra? É parte da identidade daquela sociedade. Por isso é que a ideia de república não funcionou. Por isso que dentro da república, Cromwell governou de maneira monárquica. Porque está no DNA cultural daquele povo. Eu não concordo 100% com essa frase de que a rainha não manda em porra nenhuma. Uma fala da rainha mobiliza o parlamento. Exatamente. Quer ver um outro ponto interessante, João? Quando um primeiro-ministro ele é eleito pelo parlamento, ele só pode assumir na Inglaterra depois que ele recebe um telefonema da rainha, no caso hoje a rainha, né? Convidando-o para tomar chá no Palácio de Buckingham. Ele aceita esse convite, se dirige ao palácio e lá a rainha formalmente o convida para ser primeiro-ministro. É parte das tradições, é parte da liturgia do cargo. Então, analisar essa frase, o rei reina, mas não governa, de maneira tão simplista e cartesiana, esconde algumas das dinâmicas da política, da sociedade e da liturgia do cargo de primeiro-ministro. Beleza? Mas eu quero concentrar a nossa atenção nesse primeiro ponto aí, né? Na ideia de que agora a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Sabe o que isso significa? Significa que a burguesia tem poder político. Ela tem poder de veto sobre o rei. Ela tem poder de deliberações. Ela pode criar leis. A Inglaterra, nesse momento, ela tem condições políticas privilegiadas. O compartilhamento está interrompido. Ela tem condições políticas privilegiadas. E esse é o primeiro fator que explica por que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial. Agora nós estaremos diante de um cenário, já avançando para o século XVIII, onde vai se consolidar. Daqui para frente a gente vai ver muito liberalismo, industrialismo e o tal do capitalismo. Porque, veja, olha o primeiro tópico que eu coloco. Por que a Inglaterra ela foi a pioneira na Revolução Industrial? Porque foi a primeira a limitar os poderes do rei, como nós acabamos de ver. Ela tem condições políticas favoráveis. A burguesia da Câmara dos Comuns faz leis que lhes beneficiam. Eu vou te dar dois exemplos. Um vou te dar agora. Por que eu digo a vocês que houve algumas mudanças significativas nos campos, na área rural, na economia agrária inglesa? Porque a burguesia, que agora tem poderes deliberativos, ela pode fazer leis, ela vai criar leis que incentivam e promovem o avanço do processo de enclosures, olha aí no slide, ou cercamento dos campos. A ideia de que agora existe propriedade privada na Inglaterra. Olha os conceitos da burguesia, do liberalismo, do capitalismo começando a aparecer. Propriedade privada. Um processo que você viu comigo ainda há pouco, que começou lá no século XVI e que avança muito nesse momento. Eu começo a pegar a lógica burguesa de produzir para lucrar,
de produzir para o mercado e levam para os campos cada vez mais. Vai desaparecendo na Inglaterra a ideia de que a terra ela serve para a subsistência das famílias. Não, a terra ela existe para que eu desenvolva atividades ali para o mercado. Não é à toa que cresce muito. A Câmara dos Nobres ela existe até hoje, ô Jonathan. Mas ela é meramente decorativa. Ela participa do debate, mas o peso maior hoje está, a partir da Revolução Gloriosa, está na Câmara dos Comuns. Tá? Toda vez que você vê uma reportagem sobre a política inglesa e que você vê a imagem do parlamento, aquele parlamento é a Câmara dos Comuns. Ok? Então você começa a ter essa lógica burguesa na produção. Como é que eu posso mostrar essa lógica burguesa para vocês? Primeiro, eu tenho o crescimento da atividade criatória. Ovelhas. Ovelhas. E por que eu estou criando ovelhas? Lã, matéria-prima, vai começando a imaginar essas indústrias. Eu estou vendendo matéria-prima para as fábricas que começam a surgir nos centros urbanos. O desenvolvimento da atividade criatória, eu melhoro a qualidade da alimentação do gado, eu melhoro a qualidade do estabulamento do gado. E com isso a produção aumenta, há uma melhora na alimentação da sociedade inglesa, há um crescimento demográfico, o que disponibiliza, olha o slide, disponibiliza mão de obra. Além disso, se eu estou falando agora do conceito de propriedade privada nos campos, a partir dos cercamentos, né? É meu, essa terra é minha. E os camponeses que trabalhavam nela? Você tem duas opções. Duas opções. Ou você agora vai trabalhar para mim, não trabalha mais para você, não trabalha para o seu sustento, trabalha para mim em troca de um salário, você pode ir embora, porque essa terra é minha. E eu tenho ela garantida por lei. E quem vai embora? O que acontece quando um camponês sai das áreas rurais e se dirige para a cidade? Êxodo rural, eu tenho mais disponibilidade ainda de mão de obra. Então, centros urbanos como Manchester, Londres, Liverpool, têm uma alta disponibilidade de mão de obra agora. Seja pelo crescimento populacional, seja pelo êxodo rural. E você sabe, quando eu tenho uma alta oferta de mão de obra, o valor dessa mão de obra é o quê? Muito baixo. Uma mão de obra barata. Porque tem muita gente procurando emprego nessas fábricas que começam a surgir. E se as fábricas são marcadas pelo uso de máquinas, quanto mais máquinas eu tenho, menos braços eu preciso, a mão de obra fica mais barata ainda. Então, olha como a Inglaterra ela reúne as condições, né? Ela reúne os ingredientes que, se eu colocar na panela e misturar, vão resultar aí nessa acumulação, né, de medidas que levam à Revolução Industrial. Por falar em acumulação, olha ali embaixo, acumulação de capitais. A Inglaterra tinha o ouro que veio das Minas Gerais, tem uma série de tratados vantajosos com Portugal, dominava o comércio marítimo e está acumulando capital. E está investindo aonde? Na produção industrial. Sem contar que tem matéria-prima abundante. Tem muito ferro, tem algodão, que vem das 13 colônias, tem a lã, que é produzida agora nessas terras, nos enclosures. Então, observa como a Inglaterra ela tem esses fatores que permitem que ela seja pioneira nessa nova realidade produtiva. Nova realidade essa que é caracterizada justamente pela transição de uma economia que era essencialmente agrária para uma economia urbana, de uma economia que era pautada na manufatura para a maquinofatura. E se eu falei aqui que você tem como principais matérias-primas abundantes na Inglaterra o ferro, o algodão que vem das 13 colônias e a lã que é produzida nos enclosures, né, nessas propriedades privadas, né, de proprietários de terra que têm uma mentalidade aburguesada, que produzem para o lucro, eles têm um nome, é a chamada gentry. Gentry. É claro que os principais setores, como você olha aí no slide, serão têxtil e metalurgia. Não é necessariamente aumento de emprego, João. Quanto mais máquinas, menos braços, concorda? Então, assim, eu tenho uma oferta de mão de obra nessas fábricas, mas o crescimento populacional e o êxodo rural mostram para a gente que
a oferta de mão de obra ela é muito maior do que os empregos que eu tenho para oferecer. Porque eu estou numa economia caracterizada, olha aí para o slide, pela maquinofatura. Quanto mais máquina, menos braços. Por isso a mão de obra é muito barata. Deu para entender? João? Beleza? E aqui tem um detalhe que é interessante, que é um conceito que eu quero passar para vocês. Dá uma olhada aí no último tópico desse slide, né? Tecnologia aplicada à produção. Máquinas são novas tecnologias que são desenvolvidas. E aqui eu preciso trabalhar com vocês um conceito. E esse conceito que eu vou trabalhar com vocês, ele pode ser utilizado em qualquer momento em que a expressão tecnologia aparecer para você. A gente vai falar sobre isso algumas outras vezes ao longo do ano, tá? Então eu já te jogo o conceito agora, para você absorver e aí poder aplicar em outros momentos. Qualquer tipo de tecnologia, e aqui eu não falo só de economia, tá, gente? Qualquer tipo de tecnologia, ela indiscutivelmente impacta de maneira positiva na sociedade. Vou trazer esse conceito para os dias de hoje. Se nós não tivéssemos a tecnologia da internet, da fibra ótica, né, essa herança da terceira revolução industrial, nós não estaríamos aqui. Você não estaria tendo aulas online. Indiscutivelmente, a tecnologia impacta de maneira positiva na sociedade. Né? Todos concordam. Mas essas mesmas tecnologias, elas podem impactar de maneira negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava dando uma aula num outro colégio, numa outra instituição, da mesma forma como eu estou dando aula para vocês. Uma galera aqui, como o João, como o Alisson, o pessoal tirando dúvida, interagindo, estava maneiríssimo. Até o momento em que entrou alguém, porque era um outro login, era um outro perfil, ligou a câmera, ligou o áudio, com uma máscara, ainda foi covarde, não mostrou a cara, botou um funk nas alturas e não me deixou dar aula. Atrapalhando. O cara entrou para atrapalhar a aula. Tecnologia também impacta de maneira negativa. Quantas vezes eu virei para vocês em sala de aula, e a gente se encontrou pouco em sala de aula, talvez até mais aqui agora, online, eu disse, desliga o celular aí, pô. Olha para cá, larga o celular. A tecnologia que me permite que nós diminuamos aí as nossas distâncias, eu já tenho alguns de vocês, inclusive, por exemplo, no meu Instagram, alguns de vocês já tiraram dúvidas comigo no meu Instagram, eu curto a sua foto, você curte a minha foto, a gente diminui as distâncias, conversa ali pelo direct. Esse mesmo celular atrapalha a minha aula. Tecnologia impacta de maneira positiva e impacta de maneira negativa. Como as tecnologias desenvolvidas no século XVIII impactaram de maneira positiva no que diz respeito à produção industrial? Poxa, a questão das máquinas. Eu aumento a produção, eu diminuo o tempo de produção. Né? Eu desenvolvi a máquina a vapor, eu desenvolvi a máquina de fiar. Só que isso gera problemas. Como eu falei para vocês, o primeiro de cara deles é esse, né? Quanto mais eu tenho... Agora vocês estão vendo, não estão? Estão vendo a imagem? Galera? Show! Quanto mais máquinas eu tenho, mais problemas eu posso ter no que diz respeito ao desemprego. Uma coisa que eu queria muito que você entendesse, né? Faz parte das características dessa segunda revolução industrial, uma palavra agora vocês podem usar com muita tranquilidade, duas expressões. Está nascendo nesse momento o capitalismo liberal, o capitalismo industrial. Eu não gosto muito de expressões como, na época da expansão marítima, você tinha o capitalismo comercial e agora é o capitalismo industrial. Não curto muito isso, não. Embora você possa usar. O capitalismo está nascendo agora, nesse momento. E por que eu digo isso para vocês? Porque o sistema capitalista liberal industrial nascendo na Inglaterra nesse momento, ele nos traz algumas consequências, alguns desdobramentos até os dias de hoje. E eles não são desdobramentos necessariamente econômicos, gente. Para de achar que capitalismo e que liberalismo é só economia. Não é. Uma outra característica dessa Inglaterra, um outro desdobramento desse processo que nós que nós estamos analisando nesse momento,
É o surgimento de uma nova maneira de pensar, da moral burguesa. Uma moral que muitas vezes não nos pertence e que nós reproduzimos. Por exemplo, dá uma olhada nessas frases. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso aí hoje é dito pra cacete por esses coachings, né? As palestras motivacionais. Não desista, trabalhe, né? Nunca foi sorte. O verdadeiro nome do sucesso é dedicação. Dedique-se. Sem esforço não há vitória. Essa praga do chamado coaching hoje em dia, que fica te estimulando a produzir, produzir, produzir. Trabalhe enquanto eles descansam. Boa, Cauê. É isso aí. E aí a galera tá pirando hoje em dia, né? Agora, na quarentena, nesse isolamento que a gente está tendo, está rolando uma competição de produtividade. Ontem eu me vi, em pleno feriado, preparando aula. Falei, cara, calma aí, deixa eu dar um tempo. Não pode, tem que produzir, tem que ser produtivo, tem que se dedicar. Essa moral, essa lógica burguesa, ela está nascendo nesse momento. Detalhe, uma lógica que eles, que são os detentores dos meios de produção, são eles que têm o capital. É a burguesia que tem a terra, é a burguesia que é a dona da fábrica, é a burguesia que é a dona da máquina. Eles impõem essa moral para que você trabalhe, para que você se dedique. A gente tem isso nos dias de hoje. Lembra, você tem aí conceitos que muita gente concorda com eles, né? O conceito da meritocracia, o conceito do empreendedorismo. Senhores, pasmem. Há reportagens de jornal, online ou não, dizendo que esse cara, esse entregador de iFood, ele é um empreendedor. E aí tem pessoas que digam assim, mas é melhor ele estar trabalhando do que ele estar sem fazer nada. O debate não é ele trabalhar ou não. O debate é ser razoável para a condição humana. Vocês podem pegar aí reportagens na internet que façam uma pessoa trabalhar 12 horas por dia, 7 dias da semana, para ter uma média de renda de R$ 938. R$ 1.000. Isso não é, isso é sub-humano. Mas, dentro da lógica disso, trabalhe, se empenhe. Você quer ver um exemplo muito interessante? Deixa eu antes tirar uma dúvida aqui do João. Mas o parlamento não era contra os católicos? Ou era melhor, não simpatizavam? Só que eu tenho um princípio liberal. Agora eu tenho o tal do princípio liberal, João. Agora a Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, ela consolida o princípio liberal de liberdade e tolerância religiosa. Por isso é que, quando você falou lá atrás, liberal, com Cromwell, eu falei, calma, porque agora a gente pode, a partir de 1678 em diante, a gente pode falar de tolerância religiosa e de liberdade religiosa. Beleza? Reinaldo, sim. Ela está tentando impor o cristianismo na África e na Ásia, no imperialismo. Mas isso é século XIX, cara, isso é outro papo. Tá? Isso é mais lá na frente. Eu estou no 18 ainda. Calma, beleza? Você quer ver um exemplo de como essa lógica de pensamento burguesa ela vai existir até os dias de hoje? Eu falei para vocês que a burguesia no parlamento ela aprovou leis que incentivavam, né, o cercamento dos campos. Você quer ver uma outra lei que foi aprovada pela burguesia nesse momento? A chamada Lei dos Pobres. No primeiro momento, essa lei pode parecer, poxa, Dalton, legal. Se eu tenho uma sociedade marcada pela concentração dos meios de produção de um lado e uma mão de obra mal remunerada do outro, vai ter pobreza. Vai. A Lei dos Pobres é para ajudar esses pobres, né? Não. Sabe o que foi aprovado? Sabe qual era o conteúdo da Lei dos Pobres? A proibição da mendicância na Inglaterra. É proibido você ser mendigo. É proibido ter mendigos na Inglaterra. Alguém é mendigo porque quer, gente? Imagina você virar para os seus pais agora e dizer assim, olha, meu pai, mãe, esse período de isolamento me fez refletir muito na minha vida e agora eu não quero mais fazer vestibular, eu não quero mais fazer o Enem, eu quero ser mendigo. Eu quero pegar 3 limões, fazer malabares no sinal para ganhar trocado no meio do sinal. Mas para nós, muitas vezes, aquele cara que está fudido agora na rua
alvo dessa pandemia mora na rua, por quê? Porque é vagabundo, se quisesse, estava trabalhando. Aquele sujeito que está vendendo bala no sinal, que muitas vezes você fecha o ouvido porque acha que ele vai te roubar, você já cansou de escutar. Ah, se quisesse trabalhar mesmo, estava trabalhando. Não está aqui, vagabundo, vendendo bala no sinal. Olha a lógica burguesa, criada nesse momento na Inglaterra e que existe até hoje. O entregador de iFood virou empreendedor quando ele está lutando pela sua sobrevivência. Essa é a lógica do sistema que a gente vive. O pior, nós somos assalariados e a gente fala sempre assim do outro, né? Por isso que aquela expressão pobre de direita, pobre capitalista, ela acabou se popularizando. Não é isso? Então, você tem esses pontos aí que são muito importantes de serem avaliados, né? Além disso, não se esqueça que a moral burguesa está muito ligada à tradicional família brasileira. Até hoje, essa foto aí, que é uma fotinho do século XIX, né, mostra que justamente uma forma de pensar que existe até hoje, ela é fabricada, ela é construída. A mulher tem que ser o quê? Bela, recatada e do lar. Enquanto os jovens do sexo masculino, pode pegar todo mundo. Faz parte da tradicional família brasileira o adultério. Faz parte da tradicional família brasileira a infidelidade. Pô, Dalton, mas isso aí já mudou. As mulheres conseguiram espaço. De fato, conseguiram. Está muito melhor do que estava antes. Mas a gente tem ministros, ministras que colocam aí em pleno século. Isso é moral burguesa. Então, observe aonde está nascendo um tipo de pensamento. Não é só um tipo de modelo econômico, não é só um tipo de modelo de produção. Beleza? A lógica burguesa atrelada à religião, onde ela nasce. Também na Inglaterra. E é claro que um desdobramento muito negativo disso foram as péssimas condições de trabalho da classe trabalhadora. Vai surgir agora, olha aí o slide, o processo de proletarização. Me dá vontade de vomitar, na verdade, Beatriz. Eu não fico dor de cabeça, não. Eu tenho ânsia de vômito. Quando olho para ela e para muitos deles, inclusive, né? Vai surgir uma nova classe da sociedade. A classe operária. Aí, que maneiro, né, Dalton? Você falou tanto aí das mulheres, né? Que eram, enfim, achacadas pelo adultério, mas olha aí elas trabalhando, que bacana, né? Você sabe que donos de fábricas na Inglaterra, nesse momento, preferiam contratar mulheres e crianças, né? Essas fotos são fotos de época, porque elas trabalhavam as mesmas 12 horas, 14 horas, 7 dias na semana e recebiam menos. É a tal da Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, que você estuda muito em geografia. De um lado, uma minoria que concentra os meios de produção e, do outro lado, uma massa salariada que sofre com aquilo que a gente chama de mais-valia. Né? O trabalhador produz a riqueza, ganha um salário miserável e a riqueza não pertence a ele. É a tal da alienação do trabalhador. Né? Eu acho essa charge maravilhosa. Né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o final dessa linha de montagem para descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. O trabalhador é alienado, ele não sabe o que ele está fazendo. O lucro que ele ajuda a produzir não vem para ele, vai para quem o emprega, vai para quem detém os meios de produção. Salário é uma parte ínfima dos ganhos dessa burguesia. Acontece que essa classe trabalhadora, ela não ficou parada, ela não ficou quieta. Ela resolveu protestar. Olha para essa imagem e fala para mim rapidinho que o nosso tempo está acabando. Que movimento é esse? Que movimento é esse de contestação da classe trabalhadora a essas péssimas condições de vida? Baixos salários, longas jornadas de trabalho, insalubridade. Que movimento é esse? Movimento de, olha, exatamente, Jonathan, quebra das máquinas, o ludismo. Posteriormente, você terá o cartismo. Cartas que eram enviadas a parlamentares e a donos de fábricas exigindo redução da jornada de trabalho, exigindo aumento do salário, exigindo salário mínimo, exigindo garantias trabalhistas. É muito equivocado da nossa parte achar que, mesmo sofrendo com essas péssimas condições de trabalho, o operariado inglês do século XVIII e os operariados que vão surgindo ao longo da Europa, de que eles não lutaram por direitos. Lutaram e lutam até hoje. Não é à toa que nós celebramos lá, vamos celebrar daqui a pouquinho, né, o 1º de maio, que não é dia do trabalho, é dia do trabalhador.
que tem uma diferença semântica muito grande. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Quero todo mundo participando. Participem comigo aqui, gente. Se todos entenderam, se ficou alguma dúvida, tá? Nosso tempo está esgotado já, mas vamos lá. Alguma coisa não ficou clara? Fala comigo, gente. Fala comigo. De boa, gente? Pô, só tem 3 ou 4 interagindo comigo. Gente, vocês estão com seus pais, irmãos, cachorros. Eu estou sozinho. Eu estou uma pessoa carente nesse momento. Fala comigo, porra! Tranquilo, beleza? Tá sussurro. Sussurro é ótimo. Pessoal, maravilha. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente possa se reencontrar pessoalmente em breve. Eu preciso de um bar para tomar uma cerveja, pelo amor de Deus. Estudem, fiquem em casa. Vocês sabem que desde ontem está valendo o decreto municipal, né? Se precisar ir para a rua, usa máscara. É decreto municipal. Beleza? Não esqueçam disso. Fiquem em casa, só saiam para a rua se for estritamente necessário. Cuidem-se. Quem tiver alguma dúvida ao longo da semana e estiver no meu Instagram, pode tirar dúvida pelo direct, tá? Não tem o menor problema. Se eu não vir na hora, porque a gente está trabalhando pra cacete, assim que eu vir, eu tiro dúvida, não tem o menor problema. Tranquilo, pessoal? Valeu? Gente, beijo grande. Até semana que vem. Tchau, tchau.